Bem, nessa noite eu quero trazer uma mensagem em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 13, então basicamente, a maior parte desse capítulo é a 2 Pedro. Vou ler então, começando em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar lembranças à vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Essa é uma passagem de muita importância para entendermos a ideia da volta de Cristo. As profecias bíblicas falam direto sobre esse assunto e nos diz alguma coisa daquilo que nós podemos esperar do futuro até aquele dia. Aqui você vai notar que o apóstolo Pedro reconhece algumas das mesmas coisas que nós falamos na mensagem de manhã, que também nós encontramos nas cartas de Paulo. Paulo falou que nos últimos tempos os homens serão perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando, sendo enganados. Seria assim nos últimos dias. Nós encontramos outros lugares na Bíblia também descrevendo o mesmo tipo de conceito. Jesus falou, por exemplo, que viriam falsos profetas, e muitos deles, Pedro mesmo disse, que se levantariam até falsos profetas, assim como teve no meio do povo de Israel no Velho Testamento, haveria também na igreja cristã pessoas que surgiriam assim. O capítulo 2 de 2 Pedro mesmo fala sobre isso. Ele diz que por causa disso, eles introduziriam heresias destruidoras, a ponto até de negarem o Senhor Jesus Cristo, dizendo-se cristãos, negando que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Salvador e Deus. O Senhor Jesus Cristo falou que o mundo iria numa trajetória que seria descrito dessa forma: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Coisa interessante. Então, ao mesmo tempo em que a Bíblia descreve os últimos dias como um tempo em que o Evangelho vai para todos os povos e existe salvação onde antes não havia salvação, a Bíblia descreve também que os últimos dias seriam um tempo de bastante oposição, de pessoas abandonando a verdade, virando-se contra a verdade, vendo aí uns maus exemplos de alguns vigaristas, falando: eu não acredito mais nesse negócio. E aqui o apóstolo Pedro levanta também a questão de pessoas escarnecerem do Evangelho com a ideia de onde está a promessa da sua vinda. O apóstolo Pedro esteve com Jesus Cristo, ouviu Jesus ensinando sobre a sua segunda vinda, o fato que um dia ele voltaria, ele iria embora, mas ele voltaria. Ele chegou até mesmo a dizer para os seus discípulos que a coisa seria bem assim.
que o povo de Deus, deixado neste mundo, choraria e lamentaria, mas que outra vez ele viria, e que quando isso acontecesse, então o choro do povo de Deus se tornaria em riso. Seria por um prazo, durante um tempo, até Jesus voltar. O povo de Deus nesse mundo estaria aflito, oprimido, sofrendo oposição, muita guerra contra o povo de Deus. Mas Jesus disse: "Tende bom ânimo, quando eu voltar, então a sua alegria a sua tristeza vai se tornar em alegria." Ele até mesmo dá exemplo do fato que uma mulher, quando está no processo de dar à luz, ela tem ali bastante dor, mas que quando passa, ela está alegre pelo fato de ter uma criança, e que aquela dor, então, ela deixa aquilo para trás. Passou aquilo. Agora, veja que coisa preciosa Deus me deu. E é assim também que Jesus compara o que está acontecendo, que nesse mundo presente, a realidade é de um mundo difícil, um mundo com bastante pesar, aflição para os crentes, tribulação para os crentes. E ao mesmo tempo ele diz: "Mas eu vou voltar, e quando eu voltar, isso tudo vai acabar." Então, nessa ótica também, existe o fato que os crentes são escarnecidos e zombados, que é uma das provações que nós temos como povo de Deus. A Bíblia fala sobre perseguições no livro de Hebreus que pessoas sempre passaram, né? Que algumas pessoas tiveram que viver fora da cidade, nos desertos, foragidos, por assim dizer, da justiça humana, a injustiça humana, na verdade, né? Porque eram fiéis a Deus e o povo de Deus era perseguido. Outros passaram pelo até mesmo morte, tipo ser cerrado pelo meio. Pessoas passaram por açoites, e o livro de Hebreus também diz que pessoas passaram pela prova de escárnios, que é uma prova também. Se você tomar a bandeira da verdade nesse mundo, e se você se aliar à verdade de Deus e de Cristo, e afirmar as verdades da Bíblia, o mundo vai zombar de você, o mundo vai escarnecer de você. E isso também é uma prova em relação a quem é de verdade. Lembra que Jesus disse sobre... Perdão. Quando ele disse: "Eu vim trazer divisão dentro de uma mesma família. Vai ter filhos que serão contra seus pais, pais que serão contra seus filhos, porque pessoas se converteram a Cristo." Mas ele disse: "Mas quem amar pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim." Está vendo como ele coloca isso? Da mesma maneira, existe esse escárnio julgado sobre o mundo, esse desprezo, essa atitude de, se você é cristão, então você não é uma pessoa muito esclarecida, uma pessoa muito intelectual. Vai haver esse tipo de teste para pessoas, porque isso expõe aquelas pessoas que são como a boa semente, que quando ela cai no chão, ela dá bom fruto, e aquela semente que na verdade cai no solo, que tem espinhos, e que tem as rochas de baixo submersas, que não chegou a dar fruto. E aquelas do chão rochoso é o quê? A que não tem raiz profunda, que ela logo brota, mas quando sai o sol, ela seca e murcha e não chega a dar fruto, porque ela não tem raiz. E Jesus diz que aquilo representa o quê? A perseguição por causa da palavra, a rejeição que esse mundo vai te dar. Então, se você vai viver fiel para Cristo neste mundo, você vai passar por alguma medida de perseguição. Existem lugares onde a perseguição é muito mais acirrada. Nós aqui não estamos numa situação, nesse momento pelo menos, que é uma situação de uma perseguição muito intensa. Mas você vai ter perseguição, você vai ter alguma discriminação, você vai ter pessoas que vão zombar de você, que vão agir com coisa que você não é uma pessoa muito inteligente, porque se você acredita nesses negócios mesmo, e se você se alia com o povo de Deus e a causa de Cristo como a sua causa principal na vida, por que você não está correndo atrás do que é importante, as coisas dessa vida? As pessoas vão escarnecer de você. E as pessoas vão escarnecer da sua esperança de salvação eterna, da ideia de que, então você está abrindo mão dessa vida por causa de uma vida futura que você imagina que você vai ter. Que bobagem. Pessoas vão te tratar dessa maneira e vão escarnecer, inclusive, da esperança da volta de Cristo e de um mundo perfeito. E aqui o apóstolo Pedro trata exatamente disso. Veja como ele começa aqui no verso 1, dizendo: "Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida." Ou seja, eu estou escrevendo para o povo de Deus.
Eu sei que vocês já estão esclarecidos sobre isso, mas eu vou escrever sobre essas coisas mesmo assim, para despertar lembrança a essas coisas que vocês já entendem. E ele então diz, no verso 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, a ideia dos profetas lá do Velho Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo, também transmitido pelos apóstolos, pessoas como o próprio apóstolo Pedro e outros. E ele diz então no verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que, veja só agora o que ele fala, nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, lembra disso? Os últimos dias que inauguraram-se com a vinda de Cristo, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E estamos já no depois de Cristo, que é a categoria últimos dias. Pois então, lembrando antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Agora, observe bem o que o apóstolo Pedro aqui tem a dizer. Isso aqui é bem importante. Primeira coisa que eu quero que você note. Ele está dizendo, o que eu vou falar para vocês aqui agora, eu estou falando, repetindo, eu sei que você já sabe isso, eu sei que você já tem a mente esclarecida, mas eu quero despertar na lembrança de vocês essas coisas que já foram anteriormente faladas pelos santos profetas, Jesus mesmo falou sobre isso, os apóstolos de Jesus falaram sobre isso, então vocês já sabem. Agora, isso aqui é muito interessante para a gente, porque a gente não esteve ali na igreja primitiva, no meio daquele povo, ouvindo as pregações, o ensino, bem que dá vontade, né? Se tivesse gravação daquilo ali, né, com a inteligência artificial para legendar tudo, ou para fazer uma tradução simultânea de boa qualidade com o que eles estavam dizendo, a gente ia deitar e rolar com essa tanta informação, mas a gente não estava lá. E, no entanto, alguma coisa do que aconteceu a gente sabe, até porque Pedro aqui diz, isso que eu estou falando aqui agora, é coisa que vocês já sabem, que vocês já ouviram, e tem que ouvir mais, porque isso aqui é o tipo de coisa que você não pode esquecer. Então ele diz, o que, por exemplo? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês já sabem disso, que a característica desse período no qual estamos agora, que são os últimos dias, que culminarão no último dia, estamos caminhando para o último dia, e esse período, nos últimos dias que estamos, será caracterizado por quê? Muita gente vai aparecer escarnecendo e andando segundo as próprias paixões. Agora, observe o que é isso. Não é que a pessoa é sincera e quer saber a verdade e examinou tudo e falou assim, é isso que o cristianismo ensina? Nossa, que baboseira. O cara, francamente, não dá para acreditar nesse negócio, não. Não é isso que está acontecendo, não. É gente que anda segundo as suas próprias paixões. O que governa eles é, eu quero viver assim. É esse estilo de vida que me atrai. Cristianismo não aprova. Então eu não quero saber de cristianismo. Eu vou achar uma maneira para, na minha mente, racionalizar que esse negócio aí é ridículo, para mim zombar dele, para mim até mesmo contagiar outras pessoas com esse espírito de zombaria, para as pessoas ridicularizarem isso. Porque realmente, gente, tem muita gente no mundo que acha que se o mundo todo desacreditar do cristianismo, o negócio acaba. E não é assim. Porque, na verdade, a Bíblia é verdade, crendo nela ou não, o que está escrito vai acontecer. As palavras de Cristo não falharão. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Então, não depende das pessoas darem crédito à Bíblia. A Bíblia não depende de Bob. A verdade está aqui. Mas as pessoas vão escarnecer nesse intuito, porque eles querem andar segundo as suas paixões. Está vendo que eles não estão objetivamente procurando a verdade. Eles estão definitivamente procurando justificar-se em uma conduta que é imprópria, indevida, pecaminosa. E aí, o texto, o verso 4, ainda prossegue e diz, e dizendo, olha o discurso desse povo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ok, isso aqui é impressionante. As pessoas, então, Pedro diz, sabe o que elas vão começar a dizer? Elas vão começar a zombar da ideia de que Jesus vai voltar. Você já viu isso? Alguém já viu isso? Gente, eu gosto de assistir comediante, eu gosto de assistir esse pessoal que faz stand-up, coisa assim. Eu assisto um porção. Não faz muito tempo atrás, eu estava vendo lá nos Estados Unidos uma comediante, uma oriental, que estava lá fazendo piada e dizendo assim, eu não sei se vocês sabem, mas tem um povo aí, esses cristãos, que eles
estão esperando até hoje Jesus voltar. Aí o público riu, né? Aí ela falou assim, gente, você sabe que já faz uns 2000 anos, né? Vocês ainda estão achando que ele está lembrando disso? E o povo rindo, fazendo chacota. E você sabe o que é o irônico mais de tudo? Ela fazendo essa zombaria da Bíblia, ela mesmo cumprindo a Bíblia. Não é exatamente o que a Bíblia diz que ia acontecer? Ela sabe isso por acaso? Ela nem sabe que ela falando dessa maneira que as profecias não iriam cumprir, estava cumprindo uma. É muito perdedor esse povo. Mas olha, o que acontece nessa altura é que você tem aqui a Bíblia anunciando, vai ser exatamente isso. O pessoal vai começar com esse discurso, e Jesus voltar? Que Jesus voltar da onde? Tem como não? Olha o tempo que já passou, e aquele pessoal lá de trás estava esperando isso, dormiu, morreu já, e nada para ele, você está achando até agora que ainda tem chance desse negócio acontecer? Ah, cara, esquece isso aí, você está muito iludido com esse negócio. Ok, isso aí também é característica de últimos dias, muito interessante. Agora, a Bíblia, ela tem uma mensagem de que o mal será derrotado, o juiz justo vai chegar, tudo aquilo que está errado no mundo será corrigido, tudo, tudo, tudo. Tem gente que está torcendo para isso ser mentira. Mas eu te pergunto, que tipo de gente torceria para isso ser mentira? Vamos pegar uma coisa aqui. E aquele pessoal, por exemplo, que são os mandantes, os chefões aí poderosos do tráfico, nadando em dinheiro. Você acha que eles estão torcendo para isso aqui acontecer? Eles não querem, não. O pessoal que está fazendo tráfico humano, você acha que eles querem que isso aqui seja verdade? Que Deus venha intervir no planeta e ponha ordem no mundo? Eles não querem que isso seja verdade, não. Tudo que é encoberto seja revelado? Você acha que eles querem isso? E eles estão querendo isso aí de jeito nenhum. E tem também as pessoas que estão metidas na religião, mas por más intenções, então que pega dinheiro das pessoas com promessas vazias, alegando, Deus falou comigo, que não sei o quê. E eles sabem que Deus falou coisa nenhuma. Eles estão falando assim porque eles já sabem que eles, usando isso, eles podem manipular e explorar a credulidade das pessoas. Você acha que eles querem que seja isso assim? Que Jesus volte e ponha ordem nessa bagunça toda que está o mundo? Agora, você sabe o que é irônico? Tem gente aí que se une a esses malfeitores, pessoas perversas mesmo, e torce junto com eles para eles saírem ilesos e não dar em nada. Que daqui a pouco todo mundo que está vivo hoje saiu de existência e discretamente foi para a não existência sem ter que enfrentar o juiz e dar contas de nada. É o sonho desse povo. É o sonho do ditador tirano que massacra a população dele e que oprime as pessoas de uma forma indizível. Isso é o sonho de quem está aí vivendo uma vida de falsidade, todo mundo sendo enganado que ele é uma pessoa boa, com uma fachada aí, só que na verdade ele está cheio de pecados ocultos, cheio de crimes que ninguém ainda desvendou. O sonho deles é que isso aconteça e não dê nada. E tem gente aí que entra junto e fala assim, não, tomara mesmo, tomara que não haja, para quem realmente fica do lado do bem, uma vida eterna num mundo perfeito, onde as coisas não são mais injustas. Tomara que não tenha isso. Se isso está no seu coração, cuidado. De onde é que vem um pensamento desses? Você percebe o que isso realmente indica sobre qualquer pessoa que tem esse tipo de vontade, preferência? Aí eu quero crer que não vai ter isso não. Bem, mas é por isso que a Bíblia fala, as pessoas que falam dessa maneira, onde está a promessa da sua vinda? Que Jesus voltar? São pessoas que estão andando segundo as próprias paixões. A incredulidade duvida disso, mas a incredulidade duvida que Jesus vai voltar, porque a incredulidade tem compromisso com o pecado e prefere que isso não seja verdade. Não é nem que a pessoa está assim, eu estou em dúvida, gostaria de acreditar, sendo verdade ou não, eu vou ficar do lado do certo, vou fazer aquilo que é o correto, que deveria fazer mesmo assim. Vamos supor que seja verdade e os princípios da verdade, da justiça, eu vou viver dentro deles, mas eu tenho, assim,
dificuldade de acreditar. Às vezes eu penso que eu estou querendo demais. Não é a gente assim, não. É gente que está tipo assim, não vai ter isso? A Bíblia é falsa? Oba! Ixi, liberou geral. Agora eu posso viver do jeito que eu quero. E isso você deveria realmente reconhecer como uma coisa extremamente perversa, porque é aliar-se ao mal e aliar-se com as piores pessoas no planeta. Agora, vamos olhar o que a Bíblia ainda diz aqui em seguida. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Agora, Pedro, então, aqui levanta uma questão. Esse pessoal está esquecendo uma coisa, estão deliberadamente esquecendo. O fato, por exemplo, que teve uma época em que o mundo estava desandando e Deus interveio com o dilúvio, não é? Já teve uma época em que Deus interveio e interferiu no rumo da história humana e ele destruiu a humanidade com água. É isso que ele está dizendo. Então, só para entender os detalhes aqui. Eles deliberadamente esquecem. Ele quer dizer, não é que eles não têm como saber disso. Se eles quiserem saber disso, eles têm como verificar que isso é real. Isso era real naquela época, que eles podiam até perceber que isso estava dentro da informação da memória coletiva de muitas culturas. E ainda é hoje. Mas hoje, muito mais ainda. Se você não sabe disso, entra na internet, procura esses sites aí de criacionismo e olha as evidências mundiais que existem para um dilúvio universal. As evidências são quase que infinitas, gente. É tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa. Tantas provas que o mundo tem aí, evidência que o mundo tem aí, de que houve um dilúvio universal. Por exemplo, tem lugares aqui na América do Sul, lá nos Andes, bem alto, onde tem lá no meio das montanhas, que eles chamam de um mar de sal. Já viu isso? Um acúmulo de sal lá, ficou um tanto de sal depositado lá em cima. Sabe como aconteceu isso? Em algum momento, a água do mar que é salgada cobriu aqueles picos e quando a água baixou, teve lugares ali onde um bom tanto de água ficou sem como poder escoar, porque os montes cercaram, a água do outro lado desceu, ali ficou e quando ela evaporou, deu aquele acúmulo de sal. A mesma coisa nos Estados Unidos, a região de Salt Lake City. Aliás, nos Estados Unidos tem uma coisa bem interessante. Se você olhar a topografia dos Estados Unidos, já sabe a questão que lá tem o Grand Canyon, aquele maior cânion do mundo, que inclusive é muito bonito. Ele chega a ter uma coisa de 18 quilômetros de extensão de um lado para o outro, e ele corre assim, coisa de uns 300 quilômetros até aquilo ali deixar de ser um cânion. É muito longo o negócio. E você vai lá, e eu já estive lá, e você olha aquelas plaquinhas, as plaquinhas falam, sabe o quê? O Rio Colorado cortou isso aqui, durante milhões de anos. Aí você pensa, por que só aqui então tem esse negócio? Por que não tem, né, todo o rio cortou um cânion assim durante milhões de anos? Não só esse que deu. Mas aí você começa a olhar algumas coisas e é bem interessante. Eu vou inverter aqui para minha mão mostrar na direção de um mapa leste-oeste, conforme vocês estão olhando. O Grand Canyon, correndo, o rio dele corre assim para o mar e ele desemboca no mar lá na Califórnia. E a elevação da topografia dos Estados Unidos é de maneira que aqui onde o rio nasce, ele depois sobe e depois desce. E o que eles estão dizendo é que aquele corte foi feito através do rio correr para cima, para depois correr para baixo, até ele desgastar o rio correndo para cima, até nivelar, para depois fundar. É isso que eles estão te falando. Qual foi o gênio? Você sabe o que aconteceu ali? A água acumulou naquela região e, em um determinado momento, a pressão daquele tanto de água achou uma parte menos resistente e rasgou aquilo ali e foi tudo para o mar. O cânion foi formado pelo dilúvio. Um cientista cristão americano olhou aquele negócio e falou assim, gente, esse pessoal é burro tapado, qual que é o problema? Como que eles estão achando que o rio corre para cima? Não tem nem como. Isso aqui foi a água do mar. Aí ele falou assim, aliás, se a minha tese está certa, eu vou olhar na parede do cânion e verificar se não tem vestígios, sinais de que, na verdade, foi o mar que cortou isso aqui, que não é rio coisa nenhuma, não. E ele foi lá e olhou, e sabe o que ele achou? Na parede, aquele barro que ficou ali, depois daquelas formações bonitas,
cheio de marisco, essas espécies que você encontra no mar, porque à medida que aquilo ali foi passando e lavando aquele barro todo e aquilo formou daquela maneira, ficou aqueles seres que só vivem na água salgada, ficaram ali, muitos deles, e todos eles, conforme as suas formações, suas conchas, sua espécie, virados na direção em que eles estariam virados se a correnteza estivesse movimentando assim, e eles já mortos. E ele então diz, poxa, isso aqui, coisa clara. Tanto de cientista olhou para aquele homem e falou assim, como que ninguém viu isso? Só você viu. Ele falou assim, vocês estavam procurando, vocês estavam acreditando na tese dos outros aqui. Eu, olhando pelo que a Bíblia diz, deduzi o que aconteceu aqui, por isso que eu soube achar. Muita coisa desse tipo. Quer dizer, a evidência disso, eu poderia dar tantas outras evidências em relação ao dilúvio. O dilúvio universal, gente, é uma realidade. Agora, o pessoal chega lá e quer falar sobre essas coisas e quer dizer assim, mas não aconteceu não. Ok, então eles esquecem do dilúvio. Eles não esquecem do dilúvio por causa justa. Eles deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Deixa eu explicar esse verso aqui. Eles esquecem que teve um céu e terra há um tempo atrás que foi devastado. Primeiramente, essa terra surgiu da água. Vamos entender aqui. Lembra que na criação o mundo era coberto de água? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus fez subir a terra seca, de modo que quando ele fez os movimentos para que a terra subisse e a água do mar, então, descesse escoasse para os lados, a terra surgiu de dentro da água, ela estava lá embaixo e Deus fez os continentes subirem. Ok, então é isso que ele está dizendo, a terra a qual surgiu através da água, pela palavra de Deus, quando Deus mandou, ela subiu e saiu da água, e pela mesma palavra de Deus, ela veio a perecer afogado em água. Ele está falando do dilúvio. Estão esquecendo que isso aí é uma coisa. Agora, a lição óbvia que qualquer ser humano deveria manter em mente é, se Deus uma vez julgou o mundo e tratou o mundo assim, com um dilúvio severo, matando aí a humanidade quase toda, óbvio que Deus é um Deus justo, e o mundo do jeito que está, com toda essa maldade que está, com toda essa pilantragem que está, Deus não vai fazer vista grossa para isso e deixar passar. Ele não é assim. Você não lembra do dilúvio, não? Acorda, meu filho. É isso o que ele está dizendo aqui. O pessoal esquece assim, não vai ter dia de juízo, não. Que não vai, você esqueceu do dilúvio? Deus já mostrou que ele não aceita essas coisas, que ele intervém sim. Bem, continuando, ele diz então, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra e o céu, do jeito que você está vendo elas agora, pela mesma palavra, ou seja, pela palavra de comando de Deus, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, olha só, o mundo que você está vendo ele hoje, com toda essa população aí, com toda a maldade que o ser humano está propagando para todo lado, tem coisa boa também, mas tem muita coisa errada. O que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus está entesourando, ou seja, está guardando isso aí, para lidar com isso um dia como? Com fogo. Tem gente que lê a Bíblia lá sobre Gênesis, que Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água, e dizem, que bom, então Deus nunca mais vai destruir a terra. Não, ele não falou que nunca mais vai destruir a terra, ele disse que nunca mais vai destruir a terra com água. Ele falou isso porque realmente, depois daquela experiência que eles passaram, toda vez que começasse a chover, o pessoal ia pensar assim, lá vem de novo. O que você aprontou? Então, mais ou menos para acalmar os ânimos, ele falou assim, não vai acontecer com água de novo não, tá? Vocês fiquem tranquilos. Chuva vai ser coisa normal, pode até dar uma enchente aqui, uma enchente ali, mas o mundo todo vai ser devastado por chuva não. Por mais que você veja o tempo fechar aí, fica tranquilo. Isso não vai acontecer de novo não. É isso que a Bíblia diz. Agora, no entanto, a Bíblia diz claramente só que Deus vai sim um dia destruir esse mundo. E ele vai destruir esse mundo com fogo. E então esse mundo está reservado para ser destruído com fogo em que dia? Veja o verso 7. Têm sido entesourados para fogo, reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então tem um dia, que é um dia do juízo, no qual Deus irá destruir os homens ímpios, assim como no dilúvio ele destruiu os ímpios, ele também vai destruir o mundo uma outra vez e vai acabar com os ímpios e vai fazer isso com fogo. Uau! A Bíblia fala disso o tempo todo. Esse negócio é tão central na Bíblia, que Jesus falava, no dia do juízo vai ser assim e tal. No dia do juízo vai ser assim. No último dia vai ser assim. Ele tanto falava que ele passou até a falar assim,
Porque naquele dia vai ser assim, naquele dia. E ninguém fala assim, naquele dia qual, Jesus? Todo mundo sabia. Ele falava o tempo todo desse dia. Quando ele falava naquele dia, era o dia do juízo. Então, quer dizer, isso é para onde estamos caminhando. Estamos nos últimos dias indo para o último dia. Por isso, você encontra coisas na Bíblia do tipo, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vai haver uma intervenção divina onde Deus vai destruir até esse mundo. Mas as pessoas do mundo que são salvas, as pessoas que fazem a vontade de Deus, essas vão permanecer eternamente. O resto vai ser expurgado daqui. Agora então, e essa zombaria? Ah, Jesus não voltou até agora. E você ainda está esperando, tá? Ô, crentinho besta. Ok, vamos falar disso aqui. Jesus deu prazo de quando que ele voltaria? Ele falou? Não falou. Aliás, ele falou que não tem como você saber. E como você não sabe, você tem que estar pronto. E não é que ele está perdendo prazo para nada. Ele não estipulou prazo. E todo mundo que está marcando data aí não entendeu nem o ABC da Bíblia. Esse pessoal que marca data aí, Jesus vai voltar, não sei o quê. Esse pessoal aí, gente, você pode saber que é assim, é analfabeto bíblico mesmo. Mas vamos lá, veja o verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Veja que ele está falando isso nesse contexto, no contexto de que Deus vai trazer juízo ao mundo, o mundo está reservado para ser queimado, e isso vai acontecer no plano de Deus, mas Deus não tem pressa, porque para Deus o tempo não passa assim, com coisa que ele fica aflito assim, nossa, mas está passando tanto tempo, está demorando. Não, isso não é fator para Deus. Então, uma vez que isso não é fator para Deus, eu quero que você entenda que o apóstolo Pedro entendeu claramente, naquela época em que ele estava vivo, que a ideia de que Jesus Cristo voltaria não era vinculado a uma ideia de, vai ter que acontecer nesses próximos dias aí. Não tem disso não. Pedro entendeu claramente que não tinha nada disso não. E Pedro escreveu isso aqui na década de 60. Pedro morreu antes dos anos 70, quando Jerusalém foi destruído. Isso é um detalhe importante para algumas ideias aí que pessoas têm sobre a ideia de que a volta de Cristo aconteceu no ano 70. Não tem nada a ver isso não. Entenda bem, ele está dizendo a volta de Cristo será o dia do juízo, a destruição deste mundo, e ele diz, e sabe quanto tempo pode levar? Não temos ideia, nós não sabemos, porque no final das contas, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então tá, agora já se vão lá quase 2000 anos desde que Jesus partiu. Não deu 2000 anos ainda não, mas quase. Quer dizer, então, para Deus, é como passar uns 2 dias, né? Uns 2 dias para Deus. Ele está perdendo prazo? Entendeu? Quanto que é ridículo esse negócio? Você está esperando até agora. Não, até agora. É como se fosse 2 dias para Deus. É como se fosse os 2 dias. Você estava imaginando que seria o quê? Uma semana? Nem deu isso. Entende assim como que isso é banal? É gente que não entendeu a mensagem da Escritura. E aqui o apóstolo Pedro mostra isso. Esse pessoal está dizendo assim, cadê Jesus? Cadê ele voltar? Cadê Jesus voltar? Assim, cara, Deus não tem esse tipo de cronograma com pressa igual você está pensando, não. Deus tem um relógio dele, ele não revelou quando vai ser o dia e a hora, nós não fazemos ideia. E Pedro está dizendo, eu não descarto a possibilidade que Jesus volte rápido, mas vai saber. Pode demorar. Então, mesmo que passe milênios, 1000 anos é um milênio. Mesmo que passe milênios, não fica com esse negócio de assim, mas será que está falhando a profecia? Agora eu acho que não faz sentido mais não. E por isso você tem que entender que qualquer pessoa que está aí chegando e dizendo, mas Jesus não deve voltar, deve demorar a voltar não, né? Você acha que Jesus pode demorar a voltar? Mas tem gente que me fala às vezes isso, eu falo assim, eu não sei, pode ser que ele volte hoje ainda, pode ser que ele volte daqui a 10.000 anos. 10.000 anos? O que tem 10.000 anos? Para ele é como se fosse 10 dias. Qual é o seu problema com isso? Vai saber. E se for 10.000 anos? Pode ser. E a Bíblia coloca a gente bem nessa maneira de perceber que nós não temos noção e nós jamais podemos marcar data. E por isso que é tão banal. Eu lembro na virada do milênio, quando passamos para o 3º milênio, que o Edir Macedo da Igreja Universal falou que tem que envolver mais com o trabalho da Igreja Universal, porque entramos no milênio em que Jesus vai voltar. Fácil falar isso, né? Antes de acabar o milênio, se Jesus não tiver voltado, ele não está por aqui para ninguém cobrar.
Mas é umas coisas bobas que o pessoal fala, com que direito? Você pode até acreditar. Eu acho que Jesus volta nesse milênio, ou nesse século, alguma coisa você pode até achar. É uma coisa que você pode jogar como uma impressão sua, mas não é interpretação da Bíblia, porque a Bíblia não dá margem. A Bíblia não dá margem para você fazer nenhuma especulação e nenhuma declaração desse tipo. E você nota isso do medo que Pedro fala isso. Aliás, tem umas coisas que acontecem na Bíblia que é interessante. Jesus, em determinado momento, ele percebeu que as pessoas estavam com a impressão de que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Então ele contou uma parábola para ilustrar o que as pessoas tinham que botar na mente, que um nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse do reino e deixou os servos dele para administrar os bens dele. E aí ele fala assim, agora vocês negociem até que eu volte. E aí ele explica na parábola, depois de muito tempo, ele voltou. Quando voltou, depois de haver tomado posse do reino. Então, ele volta depois de um prazo muito longo, nessa parábola. E Jesus está dizendo, olha, você não sabe se vai ser logo, você não sabe se vai demorar, então, esquece de tentar especular sobre isso não é assunto para vocês. Agora, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, eis que venho sem demora. O que é esse venho sem demora? Jesus fala assim, ele diz, eu não vou perder o prazo, eu vou vir na hora certa, esteja pronto. E você tem que viver assim, Jesus pode voltar agora. Não estou dizendo que ele vai voltar, não sei. Ele pode demorar 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, mas ele pode voltar agora. E aí? Você está pronto? Você tem que vigiar, porque Jesus vai voltar sim. Mas lembre, quando ele diz, eu venho sem demora, é um sem demora de alguém que para ele, um dia como 1000 anos como um dia. É sem demora. Quando acabar esse mundo, vai ter parecido um breve sonho. Mesmo que ele leve ainda mais 10 mil anos. Você vai perceber que em retrospectiva, a gente vai olhar isso aqui, quando a gente estiver lá, o que seria milênios para dentro da eternidade, e pensar assim, o mundo durou tão pouco, né? A gente está aqui agora o quê? Em termos do que a gente considerava tempo antes, a gente já deu aqui 700 milhões de anos, né? Nossa, a Terra foi rapidinho. Entende? Então, para Deus, Deus não está no nosso cronograma assim, não. Ok, mas agora vamos entender uma realidade. Quando o Senhor Jesus Cristo trata dessa realidade de que o dia que ele vem pode demorar, mas pode ser breve, e como você não sabe, você está na incerteza, você tem que ficar pronto, Jesus introduziu uma linguagem que é a linguagem de dizer que ele viria como um ladrão. O que ele quer dizer falar dessa maneira? Não é que ele vai vir como alguém que tem um caráter desonesto, é no sentido que um ladrão não avisa. Digamos que um ladrão quer assaltar alguém, ele quer entrar na casa de alguém, e o que ele vai fazer? Ele vai entrar no WhatsApp, pegar o WhatsApp da pessoa, mandar uma mensagem para ela assim, aqui, eu estou pensando em assaltar a sua casa foi selecionada por mim e minha turminha aqui, sabe? Nós vamos assaltar vocês aí. Uma hora dessas, está chegando. Se você não estiver em casa, nós vamos entrar e roubar suas coisas. Aí, passam os dias, aí você recebe um telefonema. Atende o telefonema assim, não conheço esse número, alô? Aí a pessoa assim, aqui, você recebeu o recado do outro dia, o WhatsApp que eu mandei? Que WhatsApp? Eu falei que eu ia assaltar sua casa? Ah, foi você? É essa semana. Plim. Aí chega na sexta-feira, aí um bilhete debaixo da porta. É hoje à noite. Vai ser assim que o assaltante vai agir? Assim, ele vai ser pego. Ele não entendeu? Não vai fazer assim nunca. Agora, tem gente que realmente tem essa ideia. Cara, se você for fera de Bíblia, craque de Bíblia, você vai poder saber quando Jesus está para voltar. Porque vai acontecer isso e vai estar assim, e a União Europeia vai estar com tantos países fazendo exatamente desse jeito aqui, e a Rússia vai estar fazendo assim, e não sei lá quem vai lá estar no Iraque, e Israel vai estar. Aí a pessoa olha e fala assim, ele não está assim agora, então Jesus vai voltar não. Ou senão ela olha e diz, vai ser agora. E começa com esse tipo de tolice, falar dessa maneira. E Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo, vai vir como ladrão, meu filho. Você está achando que está vindo cheio de mensagem. Manda telegrama, manda cartinha, manda bilhete, né? Aluga esse carro de som, para em frente da casa, né? E faz parabéns, sua casa foi selecionada, antes de 24 horas passarem, você será assaltado. Não, gente, não vai ter aviso. Vai ser uma coisa tão assim, súbita, inesperada, que ninguém no mundo vai conseguir reconhecer que está chegando perto de acontecer. Ninguém vai saber. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia.
Marcos 13, verso 35. Jesus falou dessa maneira: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Isso aqui é uma passagem interessante. O cara sai para uma festa e deixa alguém lá e fala assim: aqui, você sabe que naquela época você não chegava com chave lá de fora e abria, né? Qualquer chave da tecnologia que tinha naquela época, seria muito fácil de alguém entrar ali com alguma ferramenta e abrir a fechadura. Então o que eles faziam é que alguém ficava do lado de dentro e colocava aquelas tábuas corridas que prendia a porta e não tinha como alguém abrir. Só que do lado de fora você não consegue abrir. Então você deixava um mordomo lá cuidando, né, da sua casa, e você então ia lá para onde você ia e voltava, você batia na porta e o cara abria para você. Agora você imagina, o cara vai lá e dorme lá dentro. E você está do lado de fora batendo, você fica na rua a noite toda. Então é importante o cara estar lá vigiando. Essa é a parábola que Jesus usa. Esteja preparado assim. Agora, o cara, você pensa assim, o cara foi ali no evento e ele vai voltar. Ele pode voltar à tarde, nem escureceu ainda. Ou ele pode voltar à meia-noite, pois já é tardão. Ou ele pode voltar ao cantar do galo, sabe? Quando ainda não começou a romper a alva, mas o galo já está cantando. O galo acha que ele tem que acordar o sol, né? Então ele está lá cantando. E depois tem também o pela manhã. Ou seja, já clareou o dia, já é manhã. E o homem chega lá e bate na porta. Você não sabe que horas vai chegar. Ele diz, então, vigiai, porque como você não sabe que horas que chega, então fica atento. Agora vamos entender isso como parábola e aplicar. Em relação à volta de Cristo, o que seria? Um cara vai num evento e você tem que ficar lá para abrir para ele, ou de tarde, ou durante a noite até meia-noite, ou até o amanhecer. O amanhecer seria o extremo do máximo, aí já virou outro dia já, né? Agora mesmo ele chega lá e a porta está aberta mesmo, porque está todo mundo entrando e saindo no dia, e não precisa nem vigiar mais. Então haveria uma coisa que você pensaria assim: isso aqui é o mais cedo possível voltar à tarde. E o voltar pela manhã, isso aí já é o extremo. O cara demorar até de manhã para voltar lá de onde ele está, o que ele está fazendo? Não jogando truco? Não estou brincando. Mas o cara chega lá depois de tanto esse tempo assim, e aí ele chega e encontra a porta ainda, alguém vigiando, ele estaria dizendo, você não tem noção de quando Jesus vai voltar. Então aquilo que você acha assim, dentro dessa ideia de que um ano, um dia é como 1000 anos é como um dia, o que seria o mais rapidinho que ele voltaria? Tipo, antes do ano 100, depois de Cristo, ok? Faz sentido? E o mais tardar? Tipo, 100 mil depois de Cristo? O que a gente vai dizer? Você não sabe. Tá vendo como que é o negócio? Você não tem como saber. Por isso que eu me preocupo, às vezes, com esse pessoal, os sinais dos tempos, porque não tem como você começar a bater o martelo sobre isso, não. Olha outra passagem. Mateus 24, verso 36. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora veja esse mesmo capítulo, verso 42. Olha o que ele fala depois de ter dito isso. Como ninguém sabe nem o dia nem a hora, ninguém sabe mesmo. Olha o que ele diz no verso 42. Portanto, vigiai. Como você não sabe o dia nem a hora, vigiai. O que é vigiar? Não é tipo assim, ficar olhando para o céu toda hora. Você está vivendo de um jeito que se Jesus voltar agora, você está bem? Você está vigiando. Você não está seguindo a Cristo, não está vivendo para Deus, então você não está vigiando. Entendeu? Vigiar é nesse sentido. Não brinca com isso. Não fica falando assim, agora eu não vou converter, preocupar com as coisas de Deus. Não. Mais para frente na vida eu faço. Você sabe lá se você tem mais para frente. Ele está dizendo, você vigia. Mas agora olha como que ele explica. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha que palavra claríssima. E aqui é que Jesus introduz a ideia de que ele virá como um ladrão sem aviso. Ladrão não manda aviso. Ele quer pegar a pessoa de surpresa.
A volta de Jesus será assim. Será uma surpresa para todo mundo. Não vai ter ninguém dizendo, vai ser hoje, hein? Vai ser hoje. Presta atenção se não vai ser hoje. Sabe essas datas aí que de vez em quando um trouxa aparece marcando? Eu apostaria que só para zoar com esse pessoal, Deus não vai fazer no dia que eles estão pensando, né? Vai ser um dia que eles não estão marcando. Mas o que acontece? Um dia em que as pessoas não estão imaginando, Jesus vai chegar como um ladrão de repente. Assim será a vinda de Cristo. Deixa eu passar outras palavras aqui que eu quero que vocês vejam sobre tudo isso, que eu acho que é muito importante. Vamos voltar para Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. E aqui, o verso 9, Pedro fala uma coisa bem interessante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aqui, então, você tem uma linguagem que é muito bonita e explica. Sabe por que Jesus não voltou até agora? Ele não voltou até agora por um motivo. Porque ele é longânimo, ele é paciente. E pelo amor que ele tem das pessoas que ele vai converter. E ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa palavra em si é uma palavra que nos leva a pensar muita coisa. Você, que é crente hoje, tem certeza de salvação, você sabe que se Jesus voltar hoje à noite, você está preparado, você vai ficar feliz de ver o seu Senhor. Teve uma época na sua vida que se Jesus tivesse voltado naqueles dias, você estaria no inferno agora? Teria. Para mim tinha. Você não acha que naqueles dias que eu, você, estávamos naquela situação, que Deus lá do céu estava vendo, aqui no mundo, crente sendo perseguido, sendo torturado, mantido preso, e que tem um lado de Deus, da sua indignação com esse tratamento que as pessoas estão dando para o seu povo, que era dele falar assim, deixa eu lá por ordem nisso agora, acabar com isso agora? Claro que tem, claro que tem. Por outro lado, Deus também disse, mas tem o Daniel. Se eu voltar agora, ele não vai entrar. E tem o Michael, tem o Alcino, tem a Samantha, tem o Abraão, tem a Débora, não sei o nome de todo mundo aqui, mas entende? E você sabe o que é a diferença? Deus disse, ainda não, ainda não. Porque por essas pessoas vale a pena esperar um pouco mais. Então eu vou prolongar até isso acontecer. E é por isso que ele não voltou até agora. Isso não é sinal de que Deus está esquecido, que ele está, tipo assim, eu prometi isso? Nossa, é mesmo? Tem que olhar aqui nos meus anais se eu falei isso. Nada. É porque ele tem um plano e ele está pacientemente agindo dessa maneira porque ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E por isso ele não veio até agora. Mas vai chegar um dia, onde Deus falar, agora deu. Agora não vai entrar mais ninguém não. E assim como ele fechou a porta da arca, ele vai fechar a porta da graça e ele vai dizer assim, agora, povo meu, sobe para cá e eu vou chover juízo sobre esse mundo e eu vou destruir esse mundo com fogo, para depois fazer um outro mundo melhor. Entende o que está acontecendo? Gente, isso é real. E está convertendo gente todo dia. Hoje, domingo, assim, dia do Senhor, dia que a igreja reúne, que tem culto, pregação. Você não acha que hoje, deve estar convertendo alguns milhares no mundo? Pessoas que serão irmãos e irmãs nossos, que nós vamos conhecer na eternidade, que nós vamos falar assim, gente, que pessoa maravilhosa, uma pessoa tão incrível, uma obra-prima de Deus, um resgatado pela graça de Deus, que é uma pessoa que, assim, você tem deleite de ter a amizade dessa pessoa. E você vai pensar assim, obrigado Deus por ter prolongado para acolher mais esse também. É isso que está acontecendo, gente. Agora o verso 10 prossegue e diz, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, mesmo assim, vai chegar um momento em que vai fechar. Lembra que nós lemos hoje de manhã? Hoje de manhã nós lemos sobre isso. A Bíblia diz, nesse tempo haverá angústia como nunca houve no mundo até então. Mas nesse tempo será salvo o teu povo, todo aquele que está inscrito no livro. Pois é, quando todo mundo inscrito no livro estiver dentro, sabe o que Deus vai fazer? Virá, entretanto, como ladrão, sem aviso, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Quer dizer, não vai ficar nada para trás, vai ficar nada para trás. Jesus vai chegar e ele vai falar assim: deu. E o mundo todo, os céus e a terra que Deus falou, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele vai os desmanchar e os tirar de existência. E vai dar um barulho absurdo, e tudo desfazendo, sendo queimado. Verso 11, ele diz: visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis viver, vocês deveriam viver, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Sabe, tem gente que vive aí nesse mundo apegado às coisas dessa vida. Ah, agora eu tenho, sei lá, essa mansão aqui, agora eu tenho, né, esse Bugatti, não sei o quê. Gente, isso vai tudo queimar. Isso aí é passageiro. É bom a gente ter alguma coisa que a gente pode usar nessa vida, mas assim, seu foco não pode estar nisso não, senão assim, você vai ficar igual Ló, assim, a esposa de Ló, olhando as coisas queimar. Não dá não, você tem que ter os seus olhos naquilo que é de valor eterno, porque isso vai tudo ser desfeito. E como isso vai ser tudo desfeito, não vai fazer diferença depois se foi rico, se foi pobre, se foi isso, se foi aquilo, se foi famoso, se foi desconhecido. Como esse mundo vai passar e toda a sua luxúria e concupiscência, tudo isso vai ser. Eu falo assim, como você deve viver? Você deve viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como assim apressando? Não tem como você alterar, sabe? Não é isso. Mas no sentido, no seu coração, ansioso assim, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Jesus, vem sim. É nesse sentido, querendo que venha logo, desejando isso. Nesse dia, agora, eu quero que você note em termos de escatologia, algumas lições aqui. Os versos 10 a 13 são muito importantes para você entender como a Bíblia entende essas questões de profecias. Vamos entender o que acontece aqui. Vem um dia como ladrão, certo? O que vai acontecer nesse dia que vem como ladrão? Só para vocês entenderem para onde eu estou indo com isso, eu vou ser bem explícito. Tem pessoas que dizem, o dia que vem como ladrão é o dia do arrebatamento da igreja. Ok, concordo, mas e aí? Mas me fala mais. Não, porque aí a igreja vai ser arrebatada e vai embora. E aí, quem ficar para trás, aí vai passar 7 anos de tribulação, aí nesse período vai aparecer o anticristo, e o anticristo vai quebrar o pau aí, fazendo tudo quanto é confusão, e vai ser uns dias terríveis e tal. Não é isso que a Bíblia diz, não. Presta atenção aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. O dia do Senhor que chega como ladrão, que chega de repente, é o dia do quê? O dia do fim do mundo. Não é isso que diz aqui? Não é que quando chegar como ladrão o dia do Senhor, o anticristo depois vai aparecer. O anticristo vai estar frito. Para ele já era. Quando Jesus Cristo voltar, o dia que chega como ladrão, vai ter milênio não. Esse mundo será destruído no fogo no dia que vem como ladrão. Está vendo que isso aqui está muito claro na Bíblia? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A terra, o próprio planeta, as obras que nela existem, todas serão atingidas, não vai nada ficar fora. E aí ele então explica, as coisas serão assim desfeitas. Agora veja ainda o verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Você sabe qual que é o anseio do salvo, do povo de Deus? É que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai ter um mundo perfeito. Vai ter um mundo onde não haverá pecado, onde não vai ter ninguém fazendo nada que é errado, ninguém passando ninguém para trás, ninguém mentindo, ninguém roubando, ninguém sendo cruel, ninguém maltratando, ninguém falando coisas impróprias que ferem, não vai ter nada disso. Vai ser um mundo perfeito no qual haverá justiça. Só haverá gente que não será nem tentada mais a pecar, que terá uma justiça de Cristo, tão santos e perfeitos quanto o próprio Senhor Jesus, que se tivesse um diabo para tentar, não cair na tentação mais. E nem diabo vai ter. E vai ser então esse tipo de mundo. Agora, você já parou para pensar um pouco o que seria um mundo assim? Eu quero só assim viajar um pouco na maionese aqui, se você me dá licença. Digamos que hoje, no mundo que está, com todo o problema que a gente tem, um mundo infestado aí de sei lá, de pernilongo que transmite malária e febre amarela e vírus e tudo mais,
e com doenças, e com terremotos, e tsunamis, e com tornados, e coisas desse tipo. E no meio de tudo isso aí, se só o ser humano passasse a cooperar e não pecar, e fizesse só o que está certo, só o ser humano, e não houvesse mais pecado humano, mesmo nesse mundo caído, onde os nossos corpos ainda se decompõem, eles envelhecem, eles dão piripaque, dá problema. Mesmo assim, não ia ser um mundo muito legal de viver nele? Cara, se todo mundo cooperasse, a gente faria esse negócio aqui ser muito maravilhoso. Você ia ter muito prazer de estar aqui. O mundo é essa desgraça que leva muita gente a querer pular da ponte, fazer coisas assim, porque não tem esperança. Porque o mundo é opressor, é um mundo cruel, é uma dureza. Mas é culpa do ser humano. É culpa do ser humano. Se só os seres humanos fizessem o que é certo, a gente resolvia muita coisa aí que é triste. Mas agora imagina um mundo onde Deus elimina esse mundo que ele amaldiçoa e faz um outro mundo. Um mundo perfeito, onde não existe nada de ruim, não há maldição, não há morte, não há doença, não há nem dor. Não há dor. Não há dor física, não há dor emocional. E no meio disso só existe gente perfeitamente santa e justa. E pessoas que, além de serem boas, não estão arrastando para desenvolver o seu potencial dentro de um mundo caído que fica nos tolindo de atingir o nosso potencial em todos os jeitos. Eu falei com vocês que eu gosto de ouvir às vezes uns comediantes, eu gosto mesmo, eu gosto de filme de comédia, tudo para mim está valendo, eu gosto dessas coisas. Você imagina se a gente não tivesse uma mente afetada pelo pecado, com as limitações que a gente tem, por causa de todas as dificuldades que nós tivemos para desenvolver o nosso potencial, o quanto nós não poderíamos ser divertidos um com o outro? Eu fico imaginando umas pessoas, eu gosto muito de música clássica, eu gosto de música, vários tipos de música, eu gosto de música atual também. Mas uma pessoa que eu sou muito fã dele é o Bach, aquele alemão que escrevia muitos hinos e, na verdade, ele fazia liturgia da igreja de semana, toda semana na igreja dele, ele fazia as músicas, ele treinava o coral e ia lá e tinha música nova toda semana. É um acervo impressionante de música. E fez muita música bonita. É considerado um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Eu gosto de ouvir a música dele. As músicas dele, assim, eu fico, assim, empolgado, enérgico. O homem já está lá no céu, 400 anos, imagina as músicas que o cara está fazendo hoje. O homem deve estar com o talento dele num ponto que o que ele produzir agora de música, eu quero cantar no coral dele. Eu quero. Você imagina o que pode ser um mundo assim, gente? Esse mundo vai chegar. Se você está torcendo por outra coisa, que o diabo está sussurrando no seu ouvido, queira isso. Segue a Jesus, não. Essa proposta minha é melhor. A minha mensagem para vocês seria, sabe o quê? Sonhe mais alto. Ouve as propostas do diabo, não. Sonhe mais alto. O que Deus te oferece é infinitamente melhor. E vai se cumprir. Pode crer. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar de pé. Senhor Deus, quando nós meditamos sobre essas palavras, ó Deus, como nosso coração anseia, para que o Senhor venha, faça, Deus, esse império do mal ruir e estabeleça, ó Deus, novos céus e nova terra nos quais haverá justiça, ó Deus. Venha logo, faça isso acontecer, ó Deus. E nós vemos, ó Deus, tanto sofrimento, tanta dor no mundo, tanta injustiça prevalecendo, tanta coisa que a gente não sabe nem como entender e saber a extensão da maldade, mas o Senhor sabe tudo, Deus. Sabemos que existe também no teu coração uma indignação justa contra o pecado deste mundo. Mas nós sabemos, ó Deus, também que se ainda existe um propósito do Senhor para salvar alguém, que o Senhor susterá o juízo até aquele momento em que o Senhor tiver trazido para dentro do aprisco, até a última ovelha. Por isso, ó Deus, também nós alegramos pelo fato que, neste momento, ó Deus, ainda estamos aqui. Nós podemos ainda participar dessa missão, de ir atrás dessas ovelhas e fazer alguma diferença, ó Deus, para que também mais pessoas venham a usufruir desse mundo perfeito que o Senhor um dia trará. Nos faça, ó Deus, entender essas coisas, nunca perdê-las de vista, assim como Pedro disse que era tão importante, para que nós nunca nos esqueçamos que será desse jeito até o Senhor Jesus Cristo voltar, mas que quando o Senhor voltar será perfeito. Nos ajude a viver à luz disso, cada dia, cada pensamento, cada gesto, cada ação. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.